mulheres, elas morrem de medo de fazer sexo anal. E por que as mulheres têm medo do sexo anal? Tem um medo de sentir dor. Então recebo muitas mulheres aqui no consultório com a mesma queixa, com o mesmo receio. Ai, doutora, meu parceiro quer e eu não quero, eu tenho medo, será que vai doer? Existe muito preconceito, existem muitos tabus, existem muitas dúvidas ao redor da prática de sexo anal. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como fazer sexo anal sem dor. E fique aqui comigo até no fim desse vídeo que eu vou te dar dicas valiosas de como se preparar para o sexo anal e não ter dor. Será que existe mesmo uma forma de fazer sexo anal que seja prazerosa? Para a gente entender um pouquinho sobre isso e para a gente quebrar vários tabus, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a anatomia do ânus. O ânus é a parte final do nosso intestino, então ele fica nessa região aqui. Ele é formado por duas camadas musculares. E essas duas camadas musculares se chamam esfíncteres. E os esfíncteres, eles são responsáveis pela função do nosso ânus. Vamos entender um pouquinho como que esses esfíncteres, eles funcionam? O esfíncter interno. O esfíncter interno é essa área aqui de dentro do nosso reto e do nosso ânus. Você sabia que o esfíncter interno, ele é involuntário? Ou seja, a gente não controla o movimento desse esfíncter e ele é responsável por 80% da tensão que é formada nessa região e que segura as nossas fezes aqui dentro. E por isso que a gente não sai fazendo cocô toda hora por aí. What is it with guys and anal sex anyway? Na verdade, a gente sente aquela vontade de ir ao banheiro e é aí que esse esfíncter é estimulado para que ocorra a sua abertura. Então, lembrando, esse esfíncter aqui, a gente não tem controle nenhum sobre ele. E o esfíncter externo é essa região aqui de baixo, e que esse esfíncter, na verdade, ele circula o ânus, ele forma como se fosse um anelzinho nesse ânus. E esse esfíncter externo, esse a gente consegue controlar, a gente tem o controle voluntário dele. Então, como funciona esses dois esfíncteres? Quando a gente tem a presença das fezes aqui na ampola retal, vai mandar um estímulo para o nosso cérebro que vai mandar uma resposta aqui para esse esfíncter interno falando, poxa, essa ampola ela tá cheia de fezes e ela vai relaxar. Esse relaxamento do esfíncter interno vai mandar outra mensagem para o nosso cérebro falando assim, tá na hora de ir no banheiro porque tem fezes ali naquela ampola retal. E aí a gente vai no banheiro, a gente senta no vaso sanitário e a gente consegue fazer cocô porque a gente tem o controle desse esfíncter externo. É a gente que controla e a gente consegue liberar essas fezes. Quer ver? Faz um exercício aí. Você que está sentada me assistindo, faz aquele movimento de como você fosse segurar o cocô. Segura e solta. Segura e solta. Você conseguiu sentir o seu esfíncter anal externo? É ele mesmo que faz toda essa função junto com o interno. O revestimento de toda essa parte aqui interna é feita por uma mucosa e a gente sabe que a mucosa ele é um tecido mais sensível. Além disso, essa região aqui ela é cheia de vasos sanguíneos, ela é cheia de nervos, o que dá a sensibilidade naquela área. Então deu para entender aqui que qual é a função do nosso ânus? É controlar a saída das nossas fezes. Você entendeu então por que o sexo anal pode doer? Por quê? Porque a gente tem esse esfíncter interno muito tenso toda hora. Então, se você tiver uma relação sexual anal e você não está preparado para isso, vai doer porque você vai encontrar ali uma pressão naquele local que não vai conseguir ocorrer a penetração. What? Kyle never talks about vaginas, anal sex, fisting, felching, or rim jobs. Mas agora você deve estar se perguntando, mas se eu tenho toda essa função aqui do meu ânus e eu tô entendendo que tem essa força interna que mantém o tônus e não deixa nada sair ou entrar,
como que eu vou conseguir ter uma relação sexual anal? Mas existe jeito, gente, e é isso que nós vamos aprender agora, não se desesperem. Vamos seguir algumas dicas que eu vou te ensinar direitinho como você pode ter uma relação anal prazerosa. Regra básica do sexo anal: uso de lubrificante. Mas por que eu tenho que usar lubrificante nessa área? Porque é uma área que não tem lubrificação. É diferente da área vaginal. A nossa vagina, ela é úmida, a gente tem glândulas que produzem a nossa lubrificação. Aqui a gente não tem glândula, a gente não produz lubrificação, então ela tem uma mucosa muito fininha e seca. Se tiver relação sem lubrificação, vai machucar. Então, muito importante, uso de lubrificante. Os melhores lubrificantes são os lubrificantes à base de água, mas você pode também usar um lubrificante vaginal também, que pode ser usado nessa região. E hoje no sex shop a gente acha vários tipos de lubrificante. Só não recomendo aqueles lubrificantes que têm cheiro, que eles podem ser irritativos para essa mucosa anal. E como que você vai iniciar essa relação sexual? Primeiro, como aqui você sabe que a gente tem uma tensão ali na entradinha do ânus, porque tem esses esfíncteres, você vai ter que fazer uma massagenzinha, começar a relação sexual com uma massagenzinha bem de leve, carinhosa nessa região. Num primeiro momento, o que vai acontecer? A presença ali daquela massagenzinha vai fazer o ânus ele se contrair, porque a gente tem um reflexo chamado de arco reflexo que faz essa contração do ânus. Ele entra em alerta, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Mas se você continuar a fazer esse estímulo com lubrificante, as preliminares na hora do sexo, essa região ela vai começar a relaxar e a musculatura não vai ficar tão tensa. Quando isso ocorre, você pode começar a introduzir nessa região, para ir acostumando com isso, os dilatadores dessa região. Por que a gente introduz o dilatador? Porque o dilatador, ele é um pouquinho diferente do pênis. O dilatador, ele tem uma pontinha. Então ele é como se fosse um triângulozinho e a base reta. Então ele vai acostumando aquela região que vai ficando mais relaxada à entrada dele, porque ele entra fininho e depois ele vai alargando. Essa é uma dica muito legal, porque se você entrar com tudo, esse esfíncter interno aqui já vai barrar. I'm also, I'm curious about this whole anal sex thing. What do you think? Existem também nos sex shops os plugs anais, que quando essa área ela tá mais relaxada, você pode deixar ele ali no orifício para manter esse orifício mais relaxado, para já estar acostumado com a presença ali. Após isso é que você pode tirar esse dilatador e esse plug e realmente fazer a penetração do pênis, porque essa área ela já vai estar preparada, ela já vai estar relaxada e a relação sexual vai ser prazerosa. Então, gente, tem como ter relação sexual anal sem dor. Então, agora eu vou dar algumas dicas adicionais. O uso de lubrificante, como a gente viu, ele é mandatório nesse tipo de relação sexual para lubrificar essa área que não tem lubrificação nenhuma e prevenir a fissura, hemorroida, lesões. Além disso, o uso de preservativo também é muito importante, porque assim como na cavidade vaginal, a cavidade anal também é uma entrada para as doenças sexualmente transmissíveis. Paciência, muita paciência na hora de fazer o sexo anal, porque tem que ter essa paciência de fazer essa dilatação desse local, do músculo ele tá muito bem relaxado para evitar a dor. Então, invista nas preliminares. Importante sempre manter a higiene desse local. Por quê? Porque o nosso ânus, porque essa região aqui, ela tem várias bactérias, ela é colonizada por várias bactérias. Então, você tem que tomar cuidado para manter essa higiene adequada para você não infectar o seu parceiro ou a sua parceira. E aqui vem um adendo, então. Então é interessante fazer a lavagem intestinal? Varia muito do casal que está tendo a relação, porque essa região por si só ela já é contaminada. Então não adianta você fazer a sua lavagem intestinal, porque ali vai continuar tendo bactérias da mesma maneira. Ai, doutora, mas pode sair sujo na hora que tirar, né? Fica meio nojento. O que a senhora acha? Gente, fica tranquila, porque as fezes, elas não ficam aqui na ampola retal. Elas só ficam na ampola retal
quando você tem o desejo de evacuar, de ir no banheiro e fazer cocô, porque ela desce e só quando ela desce que você tem a sensação de que você precisa ir ao banheiro, porque as fezes elas ficam lá em cima, elas ficam ali no intestino, então não vai sair nada. Your mother wants to have anal sex. Uma dica legal aqui é você ter a relação sexual normalmente 2 horas depois que você evacuou, que aí você sabe que você já evacuou naquele dia. Ou se você tem um hábito intestinal mais noturno ou diurno, tenha relações sexuais assim 2 horas depois de que você foi ao banheiro, de que você sabe que seu hábito intestinal já funciona, ou antes disso, porque as fezes não vão estar nessa ampola retal. Ai, mas eu me sinto mais à vontade de fazer a lavagem intestinal, é perigoso, posso fazer? Pode fazer, não tem problema nenhum fazer a lavagem intestinal. Na farmácia existem os flit enemas, que são próprios para fazer esse tipo de procedimento. Outra regra básica, se você está tendo relação sexual, se é uma relação sexual entre homem e mulher, nunca, mas nunca, tire o pênis da região do ânus e coloque na região vaginal, porque senão você vai levar as bactérias ali do ânus para a vagina. Então a regra básica, sempre que for passar para a região da vagina, faça uma higiene nessa região do pênis, troque a camisinha. E a qualquer sinal de dor, para entender o que está acontecendo e de repente começar todo o processo novamente. E existem dúvidas muito comuns que eu recebo aqui no consultório também, que as mulheres me perguntam muito: doutora, e sexo anal, ele pode dar fissura, ele pode dar hemorroida, ele pode dar incontinência fecal? Na verdade, o sexo anal ele pode piorar as hemorroidas, se você já tem as hemorroidas, né? Então o sexo anal, se você fizer muito, ele pode já piorar aquela que você já tem. Ah, mas eu não tenho hemorroida, mas não quero fazer sexo anal por medo de ter hemorroida. Mas você pode ter hemorroida por várias outras causas. O sexo anal, ele pode dar uma propensão a ter hemorroida ao longo do tempo? Pode, mas você pode ter hemorroida depois de uma gravidez que você carregou o peso da barriga durante todos aqueles 9 meses com aquela pressão na região anal e desenvolver hemorroida. Você pode desenvolver hemorroida se você tem uma alimentação muito ruim, pobre em fibras e você é muito constipado. Então, a hemorroida, ela pode ocorrer por várias causas. Agora, você se privar de ter uma relação que você está disposta a ter por causa disso é besteira. E fissura nessa região anal e sangramento pode acontecer, por isso que é muito importante o uso do lubrificante. Se você não usar o lubrificante, existe uma grande chance de ter essa fissura e esse sangramento. E essa fissurada pode levar a infecções. The violent anal sex. Então, muito importante, sempre relação sexual anal é sinônimo de lubrificante. Incontinência fecal, doutor, incontinência fecal, perder a função do meu ânus, pode acontecer? Gente, é muito raro acontecer. Isso só acontece em relações sexuais muito frequentes e de uma maneira muito agressiva. E o intuito aqui não é ter relações sexuais agressivas, e sim relações sexuais prazerosas. Gostou desse vídeo? Se você conhece alguém que vai gostar de ver esse vídeo, que precisa dessas dicas, compartilhe com um amigo, compartilhe com a amiga, deixa aqui seu comentário, qual foi sua experiência no sexo anal, você teve dificuldade? Não? Tem uma dica diferente para deixar aqui para os nossos telespectadores? E se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.